Olá, sejam bem-vindos a esse podcast da Brumont Tecnologia, onde estou aqui, eu, Lauro Dagues, apresentador, junto com o Sérgio Masson, diretor e fundador da Brumont Tecnologia. Hoje nós vamos falar com vocês sobre um tema muito importante, sobre a parte de segurança, a parte de controle de acessos, fluxo de pessoas e demais questões internas de uma empresa que é necessário fazer um monitoramento. Sérgio, vamos lá. Esse monitoramento hoje, a gente pode fazer, é uma tendência a ser feito cada vez de uma maneira mais a gerar dados e não simplesmente ter uma gravação de vídeo que aconteceu, amanhã você vai ver o que vai acontecer. E essa evolução veio através do CFTV, que não é algo tão novo, mas a Brumont vem trabalhando de uma maneira diferente. Como é que uma empresa pode se beneficiar de um CFTV hoje? Lauro, obrigado pela oportunidade, né, mais uma vez, da gente estar aí falando, conversando e apresentando aí, né, para o público, no geral, o que a Brumont tem, né, como estrutura, como base de conhecimento e também o objetivo principal é levar para todos os ouvintes, né, as ideias, né, as inovações, aquilo que realmente pode ser surpreendente ou não, e o que tem de tecnologia mais avançada, né, para esse mundo. A segurança, né, como você mesmo diz no início, a segurança patrimonial, hoje ela tem, vamos dizer assim, uma série de gaps, né, que ela tem que tomar os seus cuidados, tá? E uma coisa que cresceu muito, né, com o passar dos anos, foi com certeza a necessidade de ter uma imagem, né, para entender o que estava acontecendo ou o que aconteceu quando você tem um acidente, alguma coisa assim na sua empresa, né? E isso desde um condomínio empresarial, com um escritório, até mesmo uma planta fabril, distribuição, quer dizer, todas as cadeias aí hoje do ecossistema de empresas, né? Imagina que se você tem situações do tipo um colaborador que escorregou ou se machucou, né? Ou às vezes um furto, né? Um roubo, ou assim, uma má intenção de algum colaborador e você não conseguir saber efetivamente o que aconteceu. Ou externo mesmo, né? Perfeito, né? Então o CFTV ele cresceu muito, lógico, nesse sentido, né? Então eu passo a ter uma gravação, né, em tempo real ali, a todo momento do que está acontecendo naqueles ambientes principais, seja uma entrada, seja uma rua, né, seja um ambiente de corredor, um elevador, e se surgir algo, né, de anomalia ou algum incidente que foi assim nomeado, vai lá, capta a imagem, vê o que aconteceu, tira-se as conclusões, né? Só que o CFTV, ele iniciou de uma forma assim muito, vamos dizer, simples, uma tecnologia com imagem, uma antiga TV, como que eu posso dizer para você, TV analógica, né? Então ela não tinha pixel, era uma imagem assim, que muitas vezes você precisava monitorar. O CFTV hoje é um sistema de monitoramento que naquela época começou então com alarme e câmera. CFTV é uma central, como o próprio nome diz, né? Que é uma comunicação realizada com um sistema como se fosse um circuito de TV fechado, tá? E quando ele iniciou com um analógico mesmo, né? Então você comprava a câmera por linhas, sim, não por pixels, você comprava a câmera por 720 linhas, 240 linhas, às vezes as mais top, 1000 e poucas linhas, tá? Só que ela não tinha, então, por isso, uma imagem, então, dizer assim, nítida, né? Propriamente disso, o português correto, é uma imagem nítida que eu conseguisse, então, analisar. Muitas vezes você via lá, bateu o carro, quem bateu? A placa dele, não consigo ver a placa. Pô, passou lá o cara motoqueiro, pegou, mas quem é o motoqueiro? Puxa, eu não consigo saber quem é o motoqueiro, porque a imagem é muito ruim. Bom, aí teve então uma evolução para as câmeras IP, tá? Quando ocorreu essa evolução para a câmera IP, automaticamente passou a existir um conflito dentro das empresas. Por quê? Quem cuidava do CFTV na corporação era a segurança patrimonial, facility ou até mesmo administrativa ali.
Não Pois é. tinha TI envolvido no CFTV. Pois é, como é que uma empresa de tecnologia que atende o nível de clientes e o nível de complexidade de tecnologia, gestão de rede, segurança de rede, igual vocês, né, foram parar num segmento desse onde tem já empresas de segurança patrimonial fazendo? Então, e aí que mora assim, o nosso start, né? Por que a Brumon, nesse decorrer de 18 anos, e aí eu posso dizer para você que tem uma questão de 10 anos que a gente faz projeto de CFTV, e nesse momento foi justamente essa transição, né? A equipe de segurança patrimonial não sabia o que era rede, e a equipe de TI não sabia o que era CFTV. Uhum. Havia necessidade de ter essa, vamos dizer assim, essa unificação e ter uma interface no meio traduzindo isso, né? Foi onde a gente então se especializou. Tá? A gente conhece muito do que é IP, mas a gente também conhece o que é CFTV e o que eu posso fazer para esses dois times dentro de uma corporação. Então, chegar para a equipe de facilities ou até mesmo segurança patrimonial e falar o que ela precisa ter, porque não mais podia ser aquele cabo coaxial, porque você fica fechado de TV, não podia mais ser aquele, sei lá, aquela sala com NVR, DVRs ou alguma coisa assim, e que o mundo passava por uma transição, né? Uma mudança. Bom, feito isso, tá? O que a gente então percebeu? Que o mercado passou a ser, vamos dizer assim, ser trabalhado com câmeras IPs, mas tanto a segurança patrimonial como a equipe aí de facilities não era acostumado a pagar um valor, né, expressivo por equipamento, porque tudo que a gente vê como IP, ele dá um salto um pouquinho maior com relação ao valor. Assim, só como exemplo, existia no passado câmeras de 50, 60, 100 reais, e hoje uma boa câmera é quase 1.000, né? Ela vai partir aí de 700, 800 reais, muitas das vezes. Tem um pouquinho mais barato, mas às vezes também deixa a desejar, tá? Vamos dizer que uma boa qualidade de imagem, ela parte hoje de 600, 700 reais uma câmera. Então, resistência de novo. Então, o que passou a prevalecer, né? As empresas que antes faziam a câmera analógica, teve que aprender a fazer a câmera IP, mas com o conceito de colocar uma câmera barata. Sim. Com um sistema barato. E passou a dar muito problema. Porque essa empresa que conhecia o CFTV analógico, ela não conhece de rede. Então, eu não conhecia, né? Então, onde a gente então foi mais solicitado. E às vezes era onde entrava o famoso barato sai caro, né? O barato sai Porque caro. a hora que vem uma ocorrência, algo que precisa ser mitigado ali, aí você não tem acesso à verdadeira informação na qualidade que precisa, né? Perfeito. Então, o que aí aconteceu? Nosso trabalho, então, era mostrar para esse nosso cliente, mostrar para a equipe de segurança patrimonial e até mesmo para a equipe de TI, lógico, nessa hora eu falo assim, cara, é resistente, eu prefiro que fique lá com patrimônio e tal, e muitas das vezes vem uma determinação de cima dizendo, olha, patrimônio, você não cuida mais do CFTV, quem cuida do CFTV agora é TI. Sim. Tá? Então é uma tendência, né? Queira ou não queira, é uma tendência. Ou os dois se falam, são amigos, ou raramente, que ainda existe, redes apartadas. A rede de CFTV não fala com a rede de TI. Então você tem ainda corporações que têm vamos dizer, essa forma, né, de implementação. Mas se a gente for pensar hoje como um todo, tá, o mais inteligente e o mais em conta é você ter uma rede unificada. Sim. Dentro dessa conversa, né, a gente imagina, eu vejo que no mercado cada vez mais também as empresas de segurança patrimoniais vêm se posicionando para trazer uma solução de uma câmera IP com melhor qualidade, para identificar. Mas e aí, como que a Brumon age para levar um serviço diferenciado e realmente ter um acompanhamento? Existe alguma automatização nesses índices de segurança que pode gerar um alerta imediato? Foi exatamente o que levou a gente a se consolidar, né, nessa vertical de solução. Porque, né, com todo respeito, né, lógico, ao mercado, aos fornecedores, é difícil você concorrer a um projeto que você simplesmente coloque uma câmera, ela é de X megapixel, ela tem tanto de lente, ela é varifocal ou não, ou ela é uma câmera dome, uma câmera bullet. Isso, assim, a princípio o Sérgio pode estar falando palavras difíceis aqui, mas para quem está no dia a dia isso é muito comum, né? Sim, aí o preço leva, né?
Você define 5 elementos lá ao comprador e fala, quero uma câmera de 2 megapixels, 2,8 de lente milímetro, ela não é varifocal, ela é fixa, ela é dome, não é bullet, ou ela é bullet, não é dome, pronto, é a câmera que eu quero. Tá, você tem essa câmera, às vezes aí com 200, 300 reais, ela vai queimar com 6 meses, ela vai parar. Né? Quando eu falei aí do preço do mínimo aí de 600 reais por cima. Mas mesmo assim, se estabelecido que a marca é tal, né? Foi definida no projeto, então aí ok, unificou, o comprador vai lá comprar. Então pra gente isso começou a ficar assim, pô, legal, você foi querer ajudar a área de TI ou a corporação na interpretação entre segurança patrimonial, facilities e TI, e aí você não leva o projeto, não leva porque o teu preço é mais caro. Por que é mais caro? Porque você está usando elementos mais caros. Você está acreditando que isso tem que ser mais robusto. Não pode ser qualquer coisa que vai dar problema. Então faz sentido tirar o pé. Né? Faz sentido tirar o pé. Não é vantagem para a gente fornecer esse tipo de projeto. Mas o que levou então a consolidar é quando a gente fala dos analíticos, da inteligência embarcada que hoje você tem condições de ter numa imagem. Então imagina assim, eu consigo hoje, de certa forma, automatizar um monitoramento sem tanto aquela necessidade de ter uma central de monitoramento olhando para todas as imagens. Né? Pega um shopping, por exemplo, é comum ele ter lá uma central de monitoramento, né? Mas um shopping, às vezes, com 100, 200 câmeras instaladas, se ele colocar um profissional, ele não consegue ver 200 câmeras ao mesmo tempo. Ele não consegue ter um painel lá que ele consiga quadricular e ter uma boa visão de 200 ou 100 câmeras. Então, a tecnologia, ela passou a embarcar nessa câmera uma inteligência que eu consiga configurar os apontamentos que eu quero, ou o que é não positivo, falso ou positivo, e alarmar. Né? Eu defini uma faixa em específico que não pode ser passagem de pedestre. Se passar um pedestre, me avisa. Né? Quando eu falo do ambiente, vou dizer, pátio, alguma coisa assim. Eu configurei que essa rua ela é direcional e o carro tem que seguir essa direção, se o contrário é contramão. E se vier contramão, por favor, me alarme. Então, esse alarmar é foto e mandar para o responsável. Tá tendo um veículo na contramão. Muro, eu consigo então eliminar, inclusive aqueles sensores, né? Ou até mesmo eliminar aquelas cercas, né? Toda aramada e tal, porque eu coloco uma câmera e falo, se passar aqui um elemento assim acessado, eu quero saber. Foto e me manda. Sim, e você deve conseguir controlar também o acesso de pessoas, né? Passou a ser integrada ao acesso de pessoas. Eu consigo agora fazer o quê? Para a abertura de um portão, eu posso ter facial, posso ter placa de veículo, posso ter, entendeu? Algumas coisas cadastradas que facilita então. E o universo começa a ser um pouco maior do que só as câmeras, né? Porque, por exemplo, aquelas catracas de controle de acesso de pessoas, ela entra nesse universo CFTV também? A catraca também ela entra, porque ela tem condições hoje assim, nesse mundo da imagem, né? Então você tem a rede, né, em si, você tem dados, você tem tão conhecido voz e vídeo. Voz virou dados. Sim. E agora vídeo virou dados, então tudo é dados, Sim. né? Mas assim, ainda tem esse tratamento. Então você consegue também lá na catraca colocar facial para que ela tenha um reconhecimento e entenda que você já é cadastrado e você consiga ter o controle normal, o horário que você chegou. E melhor ainda, imagina uma escola, uma universidade. Quantos alunos não entram com o cartão do outro? Quando você simplesmente tem uma catraca que é por cartão. E se ela tem um facial, ela vai realmente reconhecer que é você e que você está liberado. Não adianta mais você querer ter cartão emprestado do amigo para poder acessar. E quando a gente fala de segurança dos funcionários interno, um parque fabril, existem automações nesse sentido que para monitorar essa rotina também de uma indústria? Sim. Nós, por exemplo, pegamos um cliente que ele tinha a maior dor dele era a segurança patrimonial, pegar colaborador que não usa EPI. É muito sério. A gente implementou uma solução que assim, tá com capacete? Não, não tá, alarma. Tá com óculos de proteção? Não, alarma. Consegue pegar até o protetor auricular? Chega a pegar o protetor auricular. Tão pequeno, né? Mas você, óbvio que sim, né? Você vai ter que gastar um pouquinho. Numa câmera de qualidade. Mais qualidade e tal, porque ela tem que ter realmente aí
né? Não é qualquer uma que vai fazer isso. É óbvio que a face também, né? De preferência. Existem câmeras hoje específicas para cada tipo de situação, né? Pra você ter ideia, existem câmeras hoje contadora, né? Conta dentro de um processo de produção, tá? Faz a contagem automática de uma esteira, de uma linha de produção. Você tem câmeras hoje fazendo contagem de corredor em supermercado e alarmando o gerente dizendo, ó, tem um caixa tal, tem muita gente na fila. Olha só, é o poder da informação para ajudar a empresa, né? Exatamente. Nem sempre é só por uma questão de segurança, às vezes é uma questão de melhoria de performance empresarial. E o que acontece muito quando você fala em lojas, por exemplo, até mesmo no mercado, ou outros, né? Posso imaginar que assim, eu deixei um caixa aberto, porque esse horário eu não estou acostumado a ter um volume. Só que assim, eu tenho 3, 4 pessoas na fila, por favor, alarma alguém que tem que abrir um segundo caixa. E o próprio sistema faz essa automatização, avisa e a pessoa vai por conta. Exatamente. Né? É um mundo extremamente avançado, né? Eu confesso que não tinha essa noção total. E quando eu vi aquela câmera que pegava a temperatura do pessoal, lembra aquela época de crise aí que o pessoal não podia sair de casa? Ia te mencionar, na pandemia, por exemplo, cresceu muito a utilização de câmera térmica. Hoje, a maioria das corporações... E era um fluxo de muitas pessoas passando e ela pegando todas as pessoas, né? A câmera térmica do nosso país, ela tem uns detalhes, né? O Exército tem que autorizar o fabricante a poder comercializar. Tem uma série de, vamos dizer assim, de exigências, né? Da mesma forma que qualquer elemento ideal é você ter a Anatel, você tem ele, né? Você tem elementos aí que fazem, né, as certificações efetivas de um produto realmente de confiança. E a câmera térmica, ela tem que passar pela autorização de exército, mas o fabricante hoje que explora isso, né, que já não é mais um outro, tem vários, então hoje é comum colocar uma câmera térmica. Por quê? Mas qual que é o objetivo de uma câmera térmica? Você consegue detectar foco de incêndio, você consegue detectar a máquina que está trabalhando numa temperatura muito alta, você consegue detectar um quadro de energia que às vezes ele está com uma temperatura excessiva, pode provocar um incêndio, entendeu? Então, até mesmo, maldade ou não, mas assim, em pedágios de rodovia, tá? Isso eu não sei se foi implementado, mas eu lembro de um fabricante que a gente então tem uma parceria, isso foi a questão de 1, 2 anos atrás, conversando, que a ideia é assim, o caminhão, quando ele passa no pedágio, normalmente ele dá uma levantada num dos eixos para pagar um pedágio mais barato. E a câmera térmica pegar, se o pneu tá quente, já era para cobrar, porque ele levantou, entendeu? Tecnologia pode ser usada para todos os lados. Mas é óbvio que essas são situações que existem realmente. Isso para nós é o lado mal, né? Vamos dizer sim ou não, né? Mas a ideia dessa inteligência embarcada é você automatizar. Então a sua central hoje de controle, né, de imagem, né, o CSO para muitos, né, que é um centro de operação das imagens voltadas à câmera, ele pode ser menor, né, por conta dessa automação. Então nós já temos cliente hoje que às vezes numa única tela e deixa um cantinho ali para os alarmes, tá? Então, apareceu imagem naquele setor é porque está acontecendo alguma coisa que a gente configurou que queria saber. Tá? Você consegue saber a altura de carga, você consegue, por exemplo, os portos hoje já consegue ter uma automação assim, o container desceu do navio, onde que ele está? A câmera pegou e ele está no bloco tal. Ou esse controle, a hora que esse container subiu num caminhão, ele teve toda uma integração final que assim, pegou a imagem do motorista quando ele chegou, tem a placa do veículo quando ele chegou e tem agora o número do container que está embarcado em cima desse caminhão. Pluf, automaticamente isso vai tudo para um sistema sem ter interferência humana. Cria todo um histórico, né? Cria. Muito bom. Aí fez sentido então a gente apostar. Então hoje todo projeto que a gente atua, não que tenha que ser exatamente assim, mas isso fez com que a Brumont, ela, vamos dizer assim, ela agregasse valor, né, aos projetos. Não é simplesmente, você precisa de uma imagem aqui. Eu quero saber o que está acontecendo nesse setor, né? Então, a nossa preocupação está sempre voltada a isso. Toda solicitação de projeto de um cliente, a gente então vai no detalhe. Um último caso, inclusive, de um cliente que nós temos aí com várias unidades no país, a gente teve em 2022 assim, alguns projetos, né, nesse cliente, mais um que a gente
gosta assim, de mencionar, foi até na cidade de Tubiara, tá? O quão a gente se preocupou com detalhes para que o projeto ficasse realmente eficiente, ao menor custo possível, óbvio, porque uma coisa que fica cara quando a gente fala em fabril, ambiente fabril, é infraestrutura, não é a câmera, né? É eletroduto, eletrocalha, né? Cabo de rede, até, né? Nível de proteção ou não, se é fibra, né? Então você tem que trilhar pesquisar tudo aquilo que é possível. É óbvio que tem corporação que não, né, não permite algumas coisas. Por exemplo, a gente tem casos de indústria que o eletroduto tem que ser pesado, roscado, galvanizado a fogo. Quer dizer, é caro, né? Sim. Não tem como ser mais barato. E eu acho que aí a gente volta num ponto que eu acredito que sejam os pilares de posicionamento ali da Brumont, que é levar uma solução num nível para a empresa, independente do nicho dela, onde toda essa automatização ela vai chegar como uma solução e não só como essa commodity, uma infraestrutura, uma câmera. Perfeito. E vai facilitar muito o dia a dia, né? Agora você imagina ter um time para olhar 100 câmeras, né? Quando você traz toda essa automatização, você tira o peso do investimento da câmera e você desonera outro setor de uma empresa também. Sim. Né? E você traz essa facilidade, esse acesso a dados, que hoje em dia é extremamente importante para qualquer empresa. Uma empresa é dados, né? É dados de venda, é dados financeiros, é dados de conversão, é dados de segurança. E a gente tem que estar sempre bem alinhado. E esse eu vejo que é um grande propósito da Brumont, né? Deixar as empresas 100% focadas na gestão do negócio dela, fazer os dados de crescimento, dados de venda dela funcionar, enquanto vocês estão ali no background ajudando com a segurança, com a TI, com toda essa parte, até monitoramento no NOC, monitoramento de rede. Show de bola, Sérgio. Muito Exatamente. Legal isso daí. A ideia nossa é fazer com que os clientes, como você mencionou, ele 100% focado no negócio dele. E o que seria essas tecnologias, a gente cuida, né? E vai entregar todas as informações. Como tem, por exemplo, cliente que é 100% Brumont. Sim. Desde a entrega que ele não precisa comprar, a gente colocou como locação ou como dato, né? Aos relatórios, a esse monitoramento, né? E ao backup da imagem, entendeu? Aonde armazenar essa imagem. Sim. Tá? Então tem uma série de, vamos dizer, necessidades que a gente pode atender. É isso. Legal. Então é isso, a gente vai chegando ao fim. Quem quiser entrar em contato com a Brumont, conhecer um pouco mais dessa solução de CFTV para ajudar nesse dinamismo do dia a dia, na parte de segurança, geração de dados importante, pode acessar brumont.com.br, tem as redes sociais no Instagram brumont.tecnologia, LinkedIn, Facebook e até mesmo no site entrar em contato pelo telefone ali. Não é mesmo, Sérgio? Obrigado, Lauro. Show de bola, um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com você. E é isso daí, parabéns pelas soluções que a Brumont traz para o mercado. Eu quero agradecer aí a Perpétua, né? Hoje, né, estamos aqui em Maringá gravando esse vídeo, que tem nos apoiado muito aí em levar um pouco mais desse conteúdo que a gente tem para as redes sociais, para os canais de comunicação, para que os clientes realmente tenham noção daquilo que a gente possa, vamos dizer assim, implementar e levar como benefício a todos, tá? Então, só tenho a agradecer a toda a equipe Perpétua pelo trabalho realizado. Obrigado a todos aí que estão também nos ouvindo nessa. Muito obrigado e até a próxima.